que o Chile é o melhor país, o melhor tudo, 100%, o melhor lugar do mundo, não é o que o povo sente na pele, né, no dia a dia. Porque senão, pensa, gente, não mobilizaria da forma que mobilizou milhares de pessoas na rua, a ponto de você quebrar o Estado e falar, não, vamos colocar em pauta, fazer de novo, recomeçar aqui o que é o Estado chileno para o povo chileno. Do Chile, o que deixa pra gente de lição é entender que esse sucesso neoliberal não existe, não existiu. O Chile sempre foi usado pelos governos de direita da América Latina para evidenciar o sucesso, né, de uma política neoliberal. A gente vê que isso não é verdade. E a gente ter até hoje essa herança, né, da ditadura que é a Constituição é muito sintomático, né? Então, eu não consigo tirar da cabeça aquela imagem, né, aquela insurreição chilena da primavera latino-americana. Então, aquilo ali é muito simbólico. E o que está me apavorando, assim, particularmente, é a violência com que estão sendo tratados os manifestantes, né? A gente teve aí no dia 2 de outubro, se eu não me engano, ou 4, não vou saber bem a data, mas enfim, né? O ataque dos carabineiros chilenos contra um manifestante de 16 anos, né? Tiraram o garoto de uma ponte, traumatismo craniano exposto, ou seja, é uma coisa muito absurda. E aí é que eu acho que mora o perigo, né, dos movimentos antidemocráticos nesse nível, assim. Foram dadas duas versões, né? A primeira antes do vídeo viralizar, né? Que foi dizendo não teve nenhum policial envolvido, não sei o quê. Aí depois o vídeo viralizou, mostrando o policial empurrando, aí a versão foi de que não, o policial, na verdade, estava tentando evitar que ele caísse e ali no jogo corpo a corpo acabou, não conseguiu evitar e o rapaz caiu, quer dizer. Então, se a gente vê, provavelmente isso foi dito porque o vídeo viralizou. Se não tivesse tido registro, e quantas outras, né, agressões não tiveram registro, e simplesmente vão ser explicadas de qualquer maneira pela polícia. E na Colômbia isso está acontecendo também de uma maneira muito grave, né? A Colômbia já está beirando, acho, 300 mortes de assassinatos, né? Não são mortes, são assassinatos de lideranças de direitos humanos. Então, assim, a gente está vendo uma operação massiva de ataque de violência contra defensores de direitos humanos, contra manifestantes pró-democracia. A gente viu dezenas de chilenos que tiveram perda total ou parcial de visão. Existem organismos de cooperação, né, de ONGs e tudo mais, fazendo vaquinha para conseguir operar essas pessoas. Quer dizer, é uma coisa absurda o nível da violência que está cercando esse episódio no Chile, né? Agora eu deixo para o Lucas aí falar um pouco mais para a gente sobre toda essa situação aí que vai desencadear no dia 25 aí, né, no plebiscito. Eu acho que esse lance dos olhos é muito sintomático, porque assim, é uma polícia que joga soda cáustica na população, sabe? Para desmobilizar as manifestações do ano passado, eles usavam caminhões-tanques para poder jogar água nas pessoas, as pessoas irem embora molhadas e tal. Só que não só molhadas, eles botavam soda cáustica nesses tanques. Então as pessoas ficaram cegas por causa disso. E um monte de outros problemas provocados, porque assim, soda cáustica não é uma coisa que você passa no seu corpo, né? Então gerou uma série de problemas. E tem um lance, não se sabe até que ponto é, até que ponto não é, o lance da igreja. Há versões que falam que, na verdade, quem queimou essa igreja não foram manifestantes, foram policiais com o objetivo de criar uma imagem de violência para a manifestação que não estava tendo, né? Foi uma manifestação bem mais tranquila, pessoal na rua querendo votar no plebiscito, porque o plebiscito ele foi uma conquista desses movimentos no ano passado, né? E agora precisava confirmar que realmente vamos ter a Constituição. Então há uma teoria, né? Tem um policial envolvido que ele foi até afastado da Armada, mas é isso, não se sabe. A Armada diz que ele não está envolvido com nada, que foram os vândalos, que foram os anarquistas, até que ponto é, até que ponto não é, a gente não sabe, né? Mas é isso, era um centro de detenção da ditadura, é um símbolo da ditadura, e esse estouro no Chile, ele representa uma coisa muito maior do que só... Quer dizer, já é bastante coisa você mudar a constituição de um país, né? Mas é porque a ditadura de Pinochet, diferentemente da ditadura argentina, da ditadura brasileira, ela criou uma cultura neoliberal nas pessoas. Então, tudo no Chile passou a ser regido por uma cultura neoliberal, pelo individualismo extremado, né? Você não tinha escolas públicas, você não tem... o
sentimento de público no Chile, ele foi dizimado com o neoliberalismo. Então, é muito mais do que só mudar uma carta, né? Porque a gente, enfim, teve a Constituição de 88, foi super importante para a redemocratização, mas a gente tem no Chile uma quebra de um paradigma histórico, tanto que não foi derrubado antes. Pô, a ditadura do Pinochet já tem anos que acabou e a Constituição continuou, não teve processo de revisão de Constituição, muito menos julgamento dos envolvidos, né? Que aqui também não teve, né? Aqui teve lá a Comissão da Verdade e tal, mas lá não teve esse interesse. Até tem centros de memória, tem na Argentina muito mais forte. Mas esse ímpeto de mudar a Constituição não aconteceu. E quando a Bachelet tentou dar o serviço público, o governo dela desmoronou. Desmoronou um pouco depois, mas ali começou a cair a Bachelet e depois voltou o Pinheira. Que eles vieram meio que escalados. Era Pinheira, Bachelet. Ou ao contrário, que agora é o Pinheira. E disso daí, né, a gente está falando de eleição na Bolívia. É interessante também falar que a expectativa que a gente tem, não só para o plebiscito, é para o ano que vem, se eu não me engano, que é a eleição no Chile, né? E o primeiro colocado nas pesquisas é o Daniel Radui, que é do Partido Comunista Chileno. O Partido Comunista Chileno nunca elegeu ninguém no Chile, e a última vez que esteve na composição do governo foi com Salvador Allende, que originou o golpe. Quer dizer, que não foi ele que originou o golpe, né? Mas o golpe foi dado no governo de Sebastião Allende, veio o Pinochet e começou essa história toda. Então é muito interessante ver que esses protestos eles podem dar um outro caminho para o Chile, de verdade, né? Porque o governo de Sebastião Allende foi um governo que se propunha ao socialismo democrático, mas que era um governo democrático, era um governo que estava ali, que foi eleito no voto e que não tem todos aqueles fantasmas comunistas, não existem, né? Que se cria esses fantasmas todos, né? Então não existia, foi um governo que caiu por ser democrático, caiu porque a polícia invadiu o Palácio da Moneda e suicidaram Allende. Então e conseguiu se eleger com uma proposta, né, totalmente antagônica ao que se estava considerando na região naquela época, né, e democraticamente. Então, a Allende também foi uma expressão da força do povo, né, e tomara que seja, né, que a gente, com resultados positivos, a gente consiga exorcizar no Chile o que resta ainda da memória da ditadura, né, que eu acho que esse foi, em certa medida, foi feito no Brasil, mas deixou a desejar, tanto que por causa disso a gente vê ainda ter tanta gente se sentindo segura o suficiente para manifestar a saudade, né, da ditadura. Então, quer dizer, a gente não teve realmente esse processo de exorcizar mesmo, né, de se afastar totalmente daquelas memórias da ditadura latino-americana, né? Damien! Amen. God, defender of the human race! Look down in pity. You killed your mother. Your servant. You left her alone to die. Shut up! I'll never forgive you. Shut up, bastard! Oh! I cast you out, unclean spirit. Shut up, your ass. In the name of our Lord Jesus Christ. E a gente está falando de uma das ditaduras mais violentas, né, a chilena, né? Eu acho que em proporção entre mortos, perseguidos e população, eu acho que foi a mais violenta, né? Então a gente não está falando de uma ditadura. Por exemplo, no Equador, a gente teve um regime militar que não foi violento, foi uma coisa bem mais pacífica e tudo mais. Mas quando a gente fala de Chile, fala de Argentina e até de Uruguai, a gente está falando de uma violência absurda, né? Na Argentina foram 30 mil desaparecidos, né, pelas contas das mães da Praça de Maio, dos movimentos sociais, que é uma porcentagem absurda você pensar que os desaparecidos forçados, né, que pessoas somem e não se sabe para onde foi, o filho não se sabe para onde foi, o filho vai parar na família de outra pessoa, que é outra coisa completamente surreal, né, as crianças nascendo no centro de detenção. É uma loucura. Esse trauma, talvez, dos desaparecidos possa ter ajudado a Argentina a ter esse impulso maior, né? Mas é loucura você imaginar isso sendo o modelo de governo. E aqui no Brasil a gente não teve uma coisa tão forte nesse sentido, né? Desaparecimentos, mas a gente teve perseguição política, a gente teve uma perseguição que não se fala tanto, que é a militarização das favelas, a militarização do povo pobre, foi na ditadura que começou a rodo, né? Isso aí continuou, até hoje a gente tem, mas assim, a ditadura que começou a entrar na favela matando em geral e sem pena.
Eu espero que a relação entre Bolívia e Chile, que é o que a gente está falando aqui hoje, seja esse retorno, né, aos preceitos da democracia mesmo, né, na Bolívia. Estou nem considerando a questão de serem opções progressistas, né, mas é escutar a voz do povo, né, escutar a voz do povo que elegeu o MAS na Bolívia e escutar a voz do povo que quer uma constituição que não seja pinochetista, né, como eles falam. E para terminar aqui, num tom de mais esperança, a gente teve hoje, né, a renúncia do Pepe Mujica, do Uruguai, que está se despedindo aí da política, vai descansar, é merecido, né? E assim, tudo que vocês falaram me faz ficar pensando, né? Tipo, imagina... tudo. A gente aí no Brasil tem essa cultura ditatorial muito intrínseca a nós, né? A nossa população, ela não entende e ela vai além, né? Ela não sofre pelo que acontece ao próximo, ela não vê o massacre na favela que atinge as populações periféricas com pena ou com, pelo menos de qualquer coisa. Vamos mudar isso, né? Porque é um absurdo. E talvez a gente precise de um movimento que, da forma que acontece no Chile, né, da população na rua, a população entender que um modelo estabelecido, né, pré-estabelecido não vai funcionar assim para todos, que a sociedade não vai, é insustentável, e a gente está vendo isso no Brasil, né, inflação de volta à época pré-plano real, coisas absurdas aí que qualquer pessoa sensata, não precisa ser de esquerda, de direita ou colocar qualquer tipo de denominação, mas a gente está chegando nesse fundo do poço aqui no Brasil, apesar de tentarmos discutir isso, parece que cada vez mais as forças do status quo aceitam o absurdo. No passado, o deputado Eduardo Cunha também segurou muitos pedidos de impeachment como uma forma de pressionar o governo, manter a presidente Dilma sob pressão. Muita gente acha que o senhor está fazendo a mesma coisa com o presidente Bolsonaro. Se o senhor não vê motivo, por que o senhor não engaveta os pedidos de impeachment? Porque nós estamos no meio de um processo de pandemia e qualquer decisão agora leva um recurso ao plenário, nós vamos ficar discutindo impeachment sem nenhuma motivação para isso. É por isso que eu não decido. O presidente Bolsonaro sabe que desses que estão colocados, eu não vejo nenhum tipo de crime atribuído ao presidente, de forma nenhuma deferiria nenhum desses. Mas acho que qualquer decisão agora seria um recurso, 2 recursos, e nós estaríamos aqui discutindo uma guerra política entre oposição e governo e não estaríamos focando no enfrentamento à pandemia na agenda de curto, médio e longo prazo. E ao nosso redor, pelo menos, os nossos vizinhos estão dando bons exemplos, né? E o Pepe é um desses, cara, que vai deixar saudade. Eu queria que vocês falassem um pouco do que este cara representa e também as suas palavras finais aí para os nossos ouvintes. Pois é, Pepe Mujica já não é a primeira vez, né? O que me deixa com bastante dúvida a respeito da despedida do Mujica da política, mas, enfim, parece que agora é definitivo. Cara, o Mujica é uma figura, assim, quando eu falo que eu tô no Uruguai, é a primeira coisa ao qual se remete, né? O Mujica foi um personagem histórico e como filósofo, como pensador, ele vai continuar inspirando, né? Tanto pelo que já foi dito, como pelo que ele ainda pode representar como força, pelo menos, de pensamento, né, democrático. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta. Não, eu acho que é uma figura que inspira muita gente, né? É uma figura que foi importante na mediação do conflito boliviano, né? O Morales até agradece o Mujica e outras figuras, né, latino-americanas também, pelo papel que teve. Então, acho que ele é uma inspiração de voz de democracia, né? Porque o Uruguai, acho que ele tem uma tradição democrática muito mais forte, né? Eu acho que até você pode falar melhor disso, Duda, que tem essa visão da democracia como um todo, né? É um país muito menor, né, os conflitos talvez sejam menores pela proporção da população, né? A gente não tem da mesma maneira que a gente tem no Brasil e a população parece que é até mais homogênea também nesse sentido de compreensão do que é, o que não é, né? Teve até plebiscito durante a ditadura no Uruguai, se eu não me engano, né? Eu acho que o Pepe é uma figura que inspira muito nessa visão ideal de democracia que a gente fica sonhando em chegar algum dia, né? Eu acho que não sei se a gente vai conseguir chegar, não sei como é que vai ser esses caminhos tortuosos de democracia,
mas eu acho que ele é uma voz que inspira muito por isso, que ele traz esse panorama de que é possível a gente construir no diálogo, a gente construir nas liberdades, né? Eu também não sou um super adepto do Mujica, mas eu acho que ele é uma figura super importante para a América Latina, foi muito importante durante os anos da Onda Rosa, né? Que ele era uma figura que todo mundo respeitava, né? O que Mujica falava já era visto de outra maneira. Eu acho que isso é